Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a live das 20 horas, hoje, as jornadas de Israel no deserto. É muito bom ter você aqui comigo. Nós temos o propósito de anunciar a palavra de Deus de tal maneira que a gente consiga compreender como é que nós podemos andar com Deus. E antes de iniciarmos esta live nesta noite, nós vamos fazer um resumo da live de ontem à noite, mas focando apenas um aspecto da live de ontem à noite. Na live de ontem, quando nós falávamos do novo nascimento, nós falávamos do ato: quem crer e for batizado será salvo. Então, aqui começa a nossa conexão com a live de ontem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, observe o seguinte: quando nós nos colocamos o marco do batismo, o batismo nas águas, nesse momento nós estamos dando um testemunho público de Jesus. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu nego diante do Pai. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, cremos em nosso coração e confessamos com nossa boca, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, e como a palavra de Deus nos dirige, nós somos batizados, e por termos sido batizados, nós passamos a congregar na igreja local. Na igreja local. Ok? Então nós passamos a congregar na igreja local. E aqui começa a nossa jornada com Deus. Essa jornada com Deus, ela vai até o arrebatamento. A jornada vai até o arrebatamento. Agora vamos entender uma coisa. Quando nós usamos o arrebatamento como marco final da nossa caminhada, porque desde a igreja primitiva até os dias de hoje, o arrebatamento está sendo anunciado como para acontecer no dia de ontem. Ou seja, o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento na jornada de um cristão. Por outro lado, se nós não considerarmos o arrebatamento e considerarmos que uma pessoa ela pode vir a morrer antes do arrebatamento, ela tem a promessa de ressurreição. Então, quando nós falamos de arrebatamento, está implícito também a nossa ressurreição. Ressurreição. Então entenda, a nossa jornada, ela começa quando somos batizados e introduzidos na igreja ao corpo de Cristo. Não estou dizendo que ela não comece antes disto, mas levando em conta que Jesus disse: eu vou confessar você na hora que você me confessar diante dos homens,
e é no momento do batismo que nós temos o primeiro grande marco de confissão pública da nossa fé. Então, do batismo até o arrebatamento, nós estamos tendo a oportunidade de andar com Deus. Compreenda uma coisa: todo aquele que é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, em toda esta jornada da sua conversão e consequente batismo nas águas, até o arrebatamento da igreja, Deus está andando com você. Agora, você pode tomar a decisão consciente de você andar com Deus. São duas coisas distintas. Quando você nasce de novo, você é selado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai andar com você, quer você queira, quer não. Porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Você se tornou habitação de Deus em Espírito. Agora, você pode andar com Deus inconsciente ou não consciente da presença dele, ou até contrário à presença dele, ou você pode conscientemente decidir que você quer andar com Deus. Então, essa jornada, nós falamos ontem, que ela é formada por uma série de provações. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu tenho aqui uma grande provação, 11. Então, nós, quando andamos com Deus, nós andamos de prova em prova. Esta provação, então nós estamos falando aqui de uma provação. Nós passamos por provações ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa jornada. Cada provação, ela pode se transformar em tentação. Então, toda provação, ela é também uma tentação. Então, nós passamos por muitas tentações. A tentação, ela tem por objetivo provar a nossa fé para sermos aprovados. Então, toda tentação, ela tem o objetivo de provar a nossa fé para sermos aprovados por Deus. Por outro lado, a tentação, ela pode ocasionar uma queda ou um pecado praticado. Então, a grande dúvida que nós temos, podemos colocar assim, é como nós vamos tratar uma provação. E esta provação, ela pode se transformar em um pecado. Isso se nós deixarmos nos cair na tentação. Por outro lado, a Bíblia nos garante que não vem sobre nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus para nos dar o escape, para sairmos dela. Então, a jornada cristã, ela é uma jornada de acampamentos, podemos assim dizer. Cada experiência é um momento de você se acampar diante de Deus naquela experiência. Ou nós passamos por provas de tempo em tempo. Por que eu marquei esta grande prova aqui? Porque todo cristão, ele tem uma prova que, para vencer esta prova, ele tem que percorrer um longo caminho. E no caso de Isaac, ele tinha uma esposa chamada Rebeca. A esposa de Isaac era estéril. Ele tinha uma promessa de Deus que haveria de ter um filho. E ele, levando em conta o impedimento da esposa, ele orou 20 anos para que ela pudesse ter um filho. Então, a provação de Isaac no quesito ser pai foi uma provação que durou um período de 20 anos. Lembra
que Ana era estéril e Penina azucrinava Ana, você lembra que um dado momento Ana foi reclamar com seu marido e ele falou: porventura sou eu Deus para te dar um filho? Quer dizer, você é estéril, eu não tenho condição de fazer nada por você. Então, muitas vezes, naqueles 20 anos de vida comum entre Isaac e Rebeca, eles devem ter discutido entre eles o problema da esterilidade. Então foi uma prova muito difícil que durou 20 anos. Mas eles devem ter tido pequenas provas. Essas pequenas provas, uma vez vencidas, foi lhes dando a força, a fé para vencer aquela grande prova. Então, nós quando andamos com Deus, nós passamos por pequenas provações. Essas pequenas provações, uma vez vencidas pelo poder de Deus, ela fortalece a nossa fé para grandes provações. Nós estamos falando que uma vez batizado, o evento que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele é uma ação, ele vai ser a terceira maior batalha do universo. A primeira maior batalha do universo é a batalha no final do milênio. A segunda maior batalha do universo é a batalha de Armagedon. E a terceira maior batalha do universo é a batalha do arrebatamento. Então o arrebatamento, ele vai acontecer em meio de uma grande batalha celestial. Esta batalha celestial exige que, em um abrir e piscar de olhos, seja aberta uma janela no céu para que nós possamos passar. É por isso que o arrebatamento, ele é o maior segredo de guerra do universo. Não vai haver em nenhuma outra batalha uma batalha que tenha um segredo tão grande quanto o segredo da batalha do arrebatamento. Por quê? Porque os anjos do Senhor precisam abrir uma janela de um segundo. Lembra que Satanás está nos lugares celestiais. Nós lutamos contra principado, potestade, dominadores, hostes espirituais malignas nos lugares celestiais. Imagina que você tem um céu cerrado em cima de você, um céu para impedir você ser arrebatado. A força maligna, ela vai fazer isso, você não sobe. Para que você consiga ser arrebatado, tem que abrir uma janela de 1 segundo para você passar. É 1 segundo, é todo o tempo que Jesus precisa para realizar o arrebatamento. Então ele vai tocar a trombeta e você vai subir em 1 segundo. E vai passar. Ok. Então vamos entender a lógica do arrebatamento. O arrebatamento, Apocalipse capítulo 12 conta dessa batalha. Satanás está diante do filho varão, ele está diante da igreja vestida de sol. A igreja vestida de sol é Israel, porque ele está esperando o momento em que ela vai gerar um filho varão. O filho varão é Jesus. Jesus foi assunto ao céu. Satanás sabe disso, Jesus subiu ao céu, mas ele fica olhando para o filho varão que vai ser arrebatado. Significa que a qualquer instante a igreja será arrebatada, e enquanto ele está nessa posição para impedir o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que o arcanjo Miguel vem e ele vai abrir uma brecha. Porque quando ele ataca Satanás que nunca foi pessoalmente, nunca foi desafiado pelo príncipe Miguel, nunca houve uma batalha direta entre os dois.
Então ele acha impossível o arcanjo Miguel enfrentá-lo pelo fato dele ser o anjo mais poderoso do universo, tendo sido ele o primeiro anjo criado. Então ele está garantido na sua posição de espera para tragar o filho do varão que vai ser arrebatado. Ele está ali parado e de repente abre uma janela e toca a trombeta e abre a janela e a igreja passa. Por que que a igreja passa? O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, ele diz assim: em quem também vós, quer dizer, você que está me ouvindo e eu também, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, tendo nele também crido, nele em Cristo, tendo crido nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no ato em que nós cremos no evangelho, confessamos a Cristo, o Espírito Santo nos sela para a redenção. Então nós temos o Espírito Santo habitando de nós, dentro de nós para a redenção. O apóstolo Paulo fala que a criatura geme na expectativa de ser levada para Cristo, a redenção. Ok, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele vai nos arrebatar. Qual que é o drama, então? O drama é que quando nós estamos caminhando no nosso dia a dia, quando nós estamos inseridos nas nossas atividades diárias, quando nós passamos por tribulações, quando passamos por situações desajustadas, nós não ligamos que isto é um campo de prova que está fortalecendo a convicção que dentro de nós habita o Espírito Santo e que ele nos lidera nesse campo de batalha chamada tribulação para nos dar vitória e nos aprovar dentro dela. E por que nós não conseguimos ter esse discernimento de como o Espírito Santo nos lidera no dia a dia, no meio das provas que nós passamos, nós começamos a abstrair a fé. Então a gente diz assim: não, eu vou trabalhar porque o Senhor vai me arrebatar e eu só quero pensar nas coisas que são do céu, eu não quero ter que me preocupar com as coisas do dia a dia. Elas não me afetam, elas não me atrapalham, eu vou ignorar elas, eu vou levando a vida meio ao tranco e barranco. Se eu tiver vitória eu tenho, se eu sou empresário eu vou empreender, se eu sou trabalhador eu vou trabalhar, mas não tem essa de ficar ligando o meu cotidiano com arrebatamento. E aí nós passamos a viver um certo senso de incredulidade. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Nós começamos a viver um certo senso de incredulidade, porque nós andamos com Deus da seguinte maneira: de segunda a sábado, nós cuidamos das nossas atividades diárias. Domingo vamos à igreja, lembramos de Deus, e aí entramos na segunda-feira de novo e vivemos o dia a dia à custa da nossa força, da nossa sabedoria, da nossa capacidade, da nossa vigilância, e a gente vai. Ou quem está doente, ele sofre a enfermidade, ele vai em busca do médico, ele vai em busca do socorro entre os homens, enfim, ele vai lidando com a vida, mas Deus parece que não faz muita presença no seu dia a dia, ele não transforma a sua tribulação em um clamor, em uma oração, ele apenas vai levando a vida, se lembrando ocasionalmente de Deus. É por causa dessa atitude que nós precisamos entender como é que Deus interage conosco no nosso dia a dia. E para fazermos isso, nós vamos acompanhar Israel desde a hora em que ele sai do Egito até o momento em que ele chega no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Enquanto ele sai do Egito e ele vai até o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, nós vamos ler em Números, capítulo 33, Números, capítulo 33, um texto
que quando a gente faz o plano anual de leitura, e a gente tem que ler esse texto, a gente lê o texto e fica lendo o texto, falando coisa mais sem sentido. O texto diz assim: são estas as caminhadas do filho de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a ordem de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízo. E aí começa as jornadas de Israel. Partindo, pois, de Ramassés, acamparam em Sucote. Partiram de Sucote, acamparam-se em Etã. Partiram de Etã, foram até Pi-Hairote, acamparam em Migdol. Partiram de Pi-Hairote, acamparam no mar ao deserto. Partiram do mar ao deserto de Etã. Partiram do deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara, acamparam em Elim. Partiram de Elim, acamparam no Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim, acamparam em Dófica. Partiram de Dófica, acamparam em Alus. Partiram de Alus, acamparam em Refidim. Partiram de Refidim, acamparam no Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, nós temos 12 acampamentos. Então, Israel passou por 12 acampamentos até chegar no Monte Sinai. Entenda uma coisa: a cada acampamento que Israel montou no deserto, ele montou sob o mandado de Deus. Por que é colocado sob o mandado de Deus? Porque Deus dizia a Israel: vocês vão acampar aqui, a nuvem parava. Era a nuvem que dirigia Israel. Quando a nuvem movia, eles se moviam, ela parava, eles faziam outro acampamento. Isso significa que a nuvem parou 12 vezes. Vamos ver se nós contamos 12 vezes. Vamos lá. Ramsés, Sucote, Etã, Migdol, que é Pi-Hairote, Migdol, é melhor eu contar os acampamentos. Os filhos de Israel saíram de Ramsés, acamparam em Sucote, acamparam em Etã, acamparam em Migdol, acamparam em Mara, acamparam em Elim, já deu 5, Elim, acamparam no Mar Vermelho, o Mar Vermelho acamparam em Sim, acamparam em Dófica, acamparam em Alus, acamparam em Refidim, 10. Refidim, acamparam em Sinai, 11. E eles tinham saído de Ramsés, 12. Então, se nós contarmos o ponto de partida até chegar ao Sinai, eles fizeram 12 acampamentos. Então, para que nós possamos para que nós possamos entender os 12 acampamentos de Israel, antes de entrar nos acampamentos, nós vamos para o Salmo 95. O Salmo 95 é um cântico de louvor ao Senhor. Sabe quando você tem alguém, tipo assim, o menino nasce, está num lar disfuncional, e o pai bate muito nesse menino. O pai tem problema de alcoolismo, o pai tem uma série de disfuncionalidade, e esse pai bate muito nesse menino. Ele não trata bem o menino. E aquele menino vai crescendo, chega à adolescência, e ele começa a construir um futuro dentro dele, olhando para a sua casa. E quando ele constrói o futuro dele olhando para a sua casa, ele chega uma hora que ele sela o destino dele. E ele diz assim:
quando eu sair de casa, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou amar o meu filho, eu vou respeitar o meu filho, eu vou tratar bem o meu filho. Eu não quero saber de ser igual ao meu pai. O Salmo 95, ele diz isso. Ele apresenta o Deus Todo-Poderoso e ele faz um convite para nós andarmos com Deus. E quando você lê o Salmo 95, você fica admirado quando ele apresenta Deus como o rochedo da salvação. E ele fala que a gente tem que ir diante de Deus com ações de graças. E ele conta quem é o nosso Deus. Ele é o Deus Supremo, o grande rei acima dos deuses. Dele é o mar, dele são os continentes. E aí ele faz um convite a cada um de nós. Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E aí, quando ele faz esse convite extraordinário para que a gente se proste diante desse Deus, ele para e se lembra daquilo que nós não podemos fazer, daquilo que não pode ser o retrato da nossa caminhada. Ele se lembra de Israel no deserto, essas 12 jornadas no deserto, esse tempo que eles saem de Ramsés e chega até o Sinai, que são 12 acampamentos. E ele lembra principalmente do que aconteceu no penúltimo acampamento. E aí ele diz assim, verso 7 do Salmo 95, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Este é o salmo que eu utilizo para dar início às manhãs com Deus, mas ele também é uma advertência, porque ele diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, quer dizer, ele está dizendo, olha, Deus é o Deus que pastoreia você, Deus é o Deus que guia você, você está nas mãos dele, você é povo do pasto de Deus, você é ovelha de Deus. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, que voz? A voz que Jesus dizia, o que tem o Espírito, ouça, o que tem Espírito, ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus estava falando, preparando a igreja de Laodiceia, com uma promessa de que ele seria liberto antes da provação que viria sobre todo mundo, com o arrebatamento da igreja. E ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ter ouvido para ouvir. E aqui ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, e aí ele faz a advertência. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso desta geração. O desgosto de Deus se deu no final do 3º mês e se prolongou por 40 anos. Aquela geração, ela não teve oportunidade de entrar na terra prometida. E ele diz, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Entenda uma coisa, e isso é muito importante para você que está congregando em uma igreja, você que se declara filho de Deus, você que declara possuir uma fé. Entenda uma coisa, a tua fé, ela tem que ser provada para ser aprovada. Você tem que saber quem você é diante de Deus, se você porventura não está se enganando. O que é se enganar? A fé, crer e ser batizado será salvo. Deixe-me dizer uma coisa, eu não vou dizer da igreja de todas as eras, eu não vou dizer da igreja dos outros países. Eu vou dizer da igreja brasileira. Imagina você, a igreja brasileira, ela na década de 70 e 80, ela começou a crescer mais consistentemente. Ela cruzou a década de 90. E a igreja brasileira, ela cresceu tanto, ela cresceu tanto no Brasil,
que ela se tornou aquilo que Jesus fala em Mateus no capítulo 13, a semente de mostarda que se torna uma grande árvore. E esta árvore vem os passarinhos fazer ninhos debaixo dessa árvore. Por quê? A igreja brasileira, ela passou a ser identificada no recenseamento do IBGE. O que eu quero dizer isso? A igreja brasileira, ela se tornou uma entidade econômica. O que eu quero dizer isso? A igreja brasileira se tornou uma categoria comercial. O que eu quero dizer com isso? A igreja brasileira, ela se tornou um mercado a ser explorado. E esse mercado tem um nome, ele chama mercado gospel. Hoje, no Brasil, por causa desse crescimento e por causa do lugar que a igreja passou a ocupar, ela passou a ser reconhecida socialmente. Ela passou, inclusive, a igreja, que não pode, de acordo com a lei, isso não pode acontecer, mas a igreja passou a influenciar constituição de partidos políticos, que ela pode chamar de dela. Ou seja, que aqueles que estão na liderança daquele partido político também estão na liderança da igreja, formando um vínculo. E aí, a partir do momento em que a igreja tem partido político, ela passa a contar com pessoas que são senadores, com pessoas que são deputados, com pessoas que são prefeitos, governadores, pessoas que têm posição na sociedade. Ela passa a contar com empresários muito bem-sucedidos. Ela passa a contar com esse chamado ambiente, música gospel, com o mercado gospel. Existe hoje roupas próprias para a igreja, para o cristão dessa seara, dessa igreja, que passa a se constituir em uma entidade de mercado. Por que eu estou fazendo menção a isso? Não estou aqui declarando, condenando essas coisas. Isso é é inerente ao crescimento numérico da igreja. De tanto a igreja crescer, a igreja cresce, ela se torna isso, uma entidade. Ela se torna visível, palpável. As pessoas podem direcionar e-mail para ela se torna um mercado. Agora, qual é o drama? O drama é que muitas pessoas vêm para a igreja, passam a dizer que creem e são batizados nas águas e se tornam membro desta igreja sem de fato ter passado por uma experiência de novo nascimento. Então eles sentam junto com o cristão, eles comem junto com o cristão, eles vivem junto com o cristão, eles têm o mesmo estilo de vida do cristão, eles usam a Bíblia que o cristão utiliza para motivar as suas conquistas, eles oram como o cristão ora, eles fazem tudo igual a um cristão. Mas que tipo de gente é esta? Jesus disse, o joio plantado no meio do trigo. E Jesus disse que até a igreja, até chegar à consumação do século, a igreja vai estar trabalhando com joio e com trigo. Então, o joio e o trigo é muito similar, é muito parecido. Agora, eu também não estou condenando aqui a quem é joio nem quem é trigo. Eu não estou olhando para o joio e dizer o joio está no lugar errado, porque ele não está, ele está no lugar certo. Jesus disse que esse seria o lugar dele até a consumação do século. Eu não estou condenando aqui o mundo político, os que se arvoram da igreja, os passarinhos, eu não estou condenando isso. Essa não é a questão. Por quê? Porque cada homem é responsável pelos seus atos, é responsável pelas suas atitudes, é responsável pela sua maneira de viver, é responsável pelo seu estilo de vida. O próprio Deus, nós já fizemos live aqui demonstrando isso, que o próprio Deus, ele faz o sol nascer sobre o bom e sobre o injusto.
O próprio Jesus escolhe 12 apóstolos, um deles era o Judas, o traidor, e ele conviveu durante 3 anos sem jamais lançar uma palavra de acusação sequer para Judas. Quando Jesus celebra a primeira ceia, Judas está no meio, ele celebra a primeira ceia com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que ele teve com todos os outros, ele teve com Judas. Porque nós, do ponto de vista natural, jamais seremos capazes de separar o joio do trigo. Então temos que amar o justo e o injusto, o bom e o mal, porque nós não sabemos quem é quem. Porque uma pessoa que é má, a gente pode pensar que ele é má, mas ele está apenas desviado, mas ele tem o Espírito de Deus, ele é desviado da fé, mas ele é salvo e regenerado. Mas uma pessoa que é boa, ele pode ser boa como Cornélio. Cornélio era um homem dado a jejuns, a oração, ele era um homem que tinha a palavra de Deus, ele era um homem regenerado. Não, desculpe, ele era um homem que tinha fome de Deus, que Deus falava com ele na oração, mas ele teve que chamar Pedro para que Pedro pregasse o evangelho na sua casa e toda a sua casa se convertesse. Para quem eu estou falando então? Eu estou falando para qualquer homem de boa vontade, que está inserido no meio cristão. Eu estou falando para qualquer homem de boa vontade, que está dentro da igreja, mas que eu não quero fazer com que este se preocupe com a mistura da igreja com o mundo, porque este não é o drama. Essa não é a questão. A questão é como é que você está tratando a sua fé diante de Deus. Como é que você está se examinando, porque Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma desse cálice e beba, coma desse pão e beba desse cálice. Seja bem-vinda, Vanessa. Então o que eu quero dizer é que eu estou no meio de uma igreja, sentado do meu lado tem um cristão, sentado do meu lado tem outro que pode não ser cristão, mas todos eles estão fazendo as mesmas coisas, todos eles estão lendo a Bíblia, todos eles estão orando, todos eles estão compartilhando a sua fé, todos eles estão tendo uma aparência de cristão, todos eles estão inseridos numa mesma comunidade. Agora, a questão é quem é cristão e quem não é. Mas não cabe a mim julgar, não cabe a você julgar, cabe a cada um olhar para dentro de si mesmo. E aí nós vemos aquele quadro das 10 virgens. Entenda, eram 10 virgens. Como é que nós podemos entender 10 virgens? Hoje é muito difícil uma mulher se preservar para o casamento. Mas vamos lá, a gente sabe que isso é possível. Vamos imaginar 10 mulheres preservadas para o casamento virgens. Fisicamente virgens. 10 aqui e 10 aqui. O que vai acontecer? Quando o Espírito de Deus chega, quando o noivo vem e diz que a hora chegou o noivo, 5 são levadas e 5 ficam. As 10 eram virgens. Você olhando para ela, e eu estou aqui colocando fisicamente para a gente entender a figura de linguagem, você vai, leva todas elas no ginecologista, pede que o ginecologista faça um exame em cada uma delas, e ele constata que ele está diante de 10 mulheres absolutamente virgens. Mas chega o arrebatamento, 5 sobe e 5 não subiram, mas elas estavam uma lado a lado. Acontece que externamente ou fisicamente, elas tinham aquela qualidade, que era a qualidade que se esperava de uma virgem. Quer dizer que um cristão, ele pode ter uma qualidade que é a qualidade que se espera do cristão. Cornélio era um homem desse jeito. Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele tinha uma disciplina de oração. Ele olhando para ele, não há de falar nada de errado contra a vida deste homem. Se Cornélio fosse membro de qualquer igreja hoje, ele seria um diácono, ele seria um presbítero, ele poderia até ser pastor.
se ele não declarasse o vazio da sua alma, ele seria qualquer coisa que ele quisesse em qualquer posição dentro da igreja. O joio, ele ocupa qualquer posição dentro da igreja, como o trigo ocupa também. Agora, eu que tenho essa consciência de que eu posso ser trigo, ou eu posso ser joio, eu preciso parar um pouco para pensar e perguntar para mim mesmo: quem eu sou? Eu sou trigo ou eu sou joio? Então vamos acompanhar Israel na sua primeira jornada. Israel, ele sai de Israel, ele sai de Ramsés. Ramsés foi o ponto de partida de Israel. Isso está em Êxodo, no capítulo de número Êxodo, no capítulo de número 12, no versículo de número 20, diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 37. Assim, partiram os filhos de Ramsés para Sucote. Então eles estavam no lugar chamado Ramsés. Ali foi o ponto de partida deles. O que permitiu Israel sair de Ramsés? Eu vou ser bem rápido nas colocações e depois talvez a gente volta para vocês entenderem todo o panorama. Então eu vou falar atropeladamente, porque eu pretendo terminar essa live com 1 hora de duração. Então eu vou falar atropeladamente. Agora, eu posso voltar outra hora e explicar no detalhe, mas para tentar chegar nas 12 estações. Então vamos lá, vamos na primeira estação. Para Israel sair de Ramsés, eles tiveram que tomar uma atitude. Eles tiveram que pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta. E eles cozinharam o cordeiro, um por família. E eles entraram dentro da sua casa, fecharam a porta. Naquela noite o anjo da morte estava passando sobre o Egito. Naquela noite Ramsés, todo primogênito do Egito, estava morrendo. Era um período como os dias que estamos vivendo, quando a morte fica tão perto, quando a morte fica face a face, quando olhamos para um lado e começamos a encontrar amigos, conhecidos, parentes, pais, mães, filhos morrendo, porque a enfermidade está chegando e ela não vai, escolhe, pega um aqui, pega outro aqui. Nesse ambiente de morte, Israel estava confinado na sua casa, ele não podia sair de casa, mas o Senhor disse: vocês agora vão pôr o sangue e fique por um tempo parado dentro da casa de vocês e comece a comer do cordeiro, mas se prepare, porque logo será a partida de vocês. E no dia seguinte, Israel sai de Ramsés e ele vai para Sucote. Sucote era o segundo acampamento de Israel. Israel tinha que sair de Ramsés e ir para Sucote. Entenda, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que sair da nossa posição de cristão isolado, cristão fechado no seu próprio mundo, e nós precisamos avançar na fé, e quem crer e for batizado será salvo. Quando você sai da posição em que você está, você caminha para a posição seguinte. A fé é uma experiência com Deus em movimento, em caminho. O próximo caminho, quando você recebeu Jesus como teu Salvador e você viu o sangue no umbral da porta, você creu, você estava seguro, a morte está lá fora assolando, mas você está seguro na presença de Deus. Você tem que sair de Ramsés, você tem que sair desse lugar de ponto de conforto e seguir para a próxima jornada, e a próxima jornada é Sucote. Sucote é uma palavra que no hebraico significa tenda, é uma palavra que significa cabana.
O que Deus está dizendo para você é que você saiu do reino das trevas e entrou no reino do Filho do amor de Deus. E este reino do Filho do amor de Deus, ele tem uma lógica. Você tem que andar de acordo com essa lógica. O primeiro ponto dessa lógica é ser batizado nas águas. Quando Israel chega em Sucote, Deus dá um recado. A Páscoa do Senhor foi estabelecida em memorial perpétuo para Israel. Israel tinha que a cada ano experimentar vivenciar a Páscoa do Senhor, comer, para contar os feitos do Senhor no Egito. Nós a cada mês nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é equivalente à Páscoa, mas para você participar da ceia do Senhor, você tem que passar pelas águas do batismo, porque é a condição para você ser membro de uma igreja local. Então, seja bem-vinda, Rita. Então o segundo acampamento é o acampamento de Sucote. É o acampamento em que você fala: eu sou salvo em Cristo Jesus? Sou. Eu sou justificado em Cristo Jesus? Sou. Eu recebi Jesus como meu Salvador e fui regenerado? Fui. Eu sou filho de Deus? Sou. Como é que você sabe que é filho de Deus, César? Porque todos, quando receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus, se eu sou justificado, se eu sou regenerado, o que espera de um filho de Deus? Ser batizado nas águas. Eu tenho que sair de Ramsés e ir para Sucote. Sucote é acampamento. Eu tenho que reconhecer que eu sou peregrino nessa terra, que eu vou sair do batismo e vou caminhar até chegar o dia do arrebatamento da igreja. E então eu tenho que ser batizado nas águas e congregar em uma igreja local. Em Êxodo capítulo 13, verso 20, Israel sai de Sucote de Etã e ele se acampa, ele sai de Sucote e ele se acampa em Etã. Etã é o início do deserto. Entenda uma coisa: desde o momento em que você recebe Jesus como Salvador, você está caminhando no deserto. No deserto. No deserto. Você está caminhando em um deserto. O que é o deserto? É um lugar de prova, é um lugar de dificuldade, é um lugar de tribulação. Entenda uma coisa: a tribulação que você passa está diretamente conectada com o poder de Deus sobre a tua vida. Você precisa ser provado na tribulação. A tribulação são pequenos moldes de Deus para você se tornar similar a Jesus Cristo. A provação é uma maneira que Deus tem para mostrar para você que você tem dentro de você o recurso do Espírito Santo para lhe ajudar. Enquanto você é fraco, você é forte. Enquanto você é fraco, você busca a Deus em oração. Você busca a Deus na leitura da palavra de Deus. Você busca a Deus na ação soberana do Espírito de Deus sobre a tua vida para liderar você. Israel está andando sob os mandados de Deus, e é em Etã que nós lemos Etã, no capítulo 13, a partir do verso 20, o verso 21 diz: o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou o povo, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Entenda, Israel andou 40 anos no deserto até a morte natural e nunca lhe faltou o fogo e a nuvem. Para nós significa que já quando você recebe Jesus como Salvador e quando você se sujeita, no caso deles, à circuncisão, no seu caso ao batismo nas águas, e faz parte de uma igreja local, a nuvem de Deus está junto com você. Nuvem lembra água, água lembra a palavra de Deus, fogo lembra o Espírito Santo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então você está andando debaixo da nuvem, a palavra de Deus, e no meio do fogo
fogo, proveite na fornalha da aflição. Cada provação é uma fornalha de aflição, cada acampamento é o modo de Deus dizer a maneira como Ele vai trabalhar em sua vida. Então Ele vai utilizar os elementos naturais da sua vida para você aprender a andar com Deus. Israel saiu, e Etã significa relha de arado. Deus vai arar você, Ele vai revolver você, Ele vai passar você pelo fogo, Ele vai passar você pela prova. Não pensa que o arrebatamento é uma jornada, uma caminhada de férias em que você vai andando e vai parando e vai passeando e enxergando as paisagens como se tudo estivesse bem, nada estivesse acontecendo. Não é isto. Deus prepara situações e situações e situações para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Israel sai então em Etã, e quando ele sai de Etã, em Êxodo capítulo 14, no versículo de número 12, Êxodo 14, no versículo de número 12, versículo número 1, eles param de Etã, eles param no lugar chamado Pi-Hairote, entre Migdol e Baal-Zefon. Entenda uma coisa, Israel não pode parar, Israel para e anda, para e anda, para e anda, é assim que funciona. Em cima de nós está a nuvem de Deus, a coluna de fogo de Deus, a gente para e anda, e eles saíram de Etã, e agora eles estão parados em Pi-Hairote, em Migdol. O que é Migdol? Migdol é um lugar onde você tem uma praia, uma montanha, um mar, e atrás tem o exército inimigo de Faraó querendo matar Israel. Entenda uma coisa, o Espírito de Deus, através de Moisés, leva Israel para Etã, para Migdol. Migdol é uma armadilha. Imagina, são 3 milhões de pessoas parado diante de uma montanha de um lado, diante de uma montanha do outro e diante do Mar Vermelho na frente, atrás o exército de Faraó. Deus tem que fazer uma operação de guerra para permitir que o seu povo avance. O que ele faz? À medida que Israel está avançando, Deus coloca uma nuvem de escuridade entre Israel e o exército do Egito. Mas o exército do Egito está muito rápido, então o anjo do Senhor vai lá e desparafusa a roda. Isso acontece todo dia na nossa experiência cristã. Quando parece que as coisas vão estar complicadas e não tem mais saída, o Espírito de Deus está segurando, para que a gente ganhe dianteira, para que a gente continue andando. E Ele segura a tribulação aqui, e Ele segura a enfermidade ali, e Ele não te deixa morrer aqui, Ele te dá um alento ali, e Ele te dá um escape aqui, porque em todo momento o anjo do Senhor está trabalhando para você continuar andando. Não é para parar no meio da tribulação, não é para esmorecer no meio da tribulação, não é para se cansar no meio da tribulação, para continuar andando. Isso é Migdol. O que Deus faz? Abre o Mar Vermelho. E quando Deus abre o Mar Vermelho, Israel passa o Mar Vermelho. Israel, em Êxodo capítulo 15, o versículo 23, Israel chega num lugar chamado Mara. E ali em Mara tem uma outra provação. A água é amarga, eles não conseguem beber, eles acham que vão morrer de fogo. Deus pega e fala assim, pega o madeiro e lança o madeiro sobre as águas. E a água que era amarga, ela se transforma em água doce. O problema de nós cristãos, que quando começamos a jornada com Deus, nós não deixamos ser curados de nossas feridas, de nossas dores, de nossos traumas. Nós continuamos carregando o passado conosco, porque nós não liberamos o perdão, nós não liberamos a graça de Deus sobre aqueles que nos machucaram, sobre aqueles que nos martirizaram, nos judiaram de nós, enfim, coisas desse tipo. Mas Mara é um lugar de ter um encontro com o madeiro é a cruz, é ter um encontro com uma restauração interior, com uma cura interior.
eles saem de Mara e eles vão para Elim. Elim é um oásis no meio do deserto. Israel para diante daquele oásis, porque ao longo das nossas provações, ao longo das nossas jornadas, Deus nos dá escape, Ele nos fortalece, e de vez em quando Ele para com as tribulações. Você entra de fato em um lugar de descanso, e quando você está nesse lugar de descanso, você está com a vida tranquila, com todas as suas contas pagas, você não tem, olha para um lado, olha para o outro, está tudo em descanso, não tem ninguém te perturbando. Essa é uma hora de você descansar, é uma hora de refrigério, é uma hora de tomar fôlego, é uma hora de conhecer a palavra, é uma hora de ter devocional, era uma hora de buscar a presença de Deus. Israel sai de Elim e eles vão para o lugar seguinte, que é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, eles estão voltando para o Mar Vermelho, aquele mesmo Mar Vermelho que se abriu e se fechou, para que eles se lembrem. Eles voltam para o Mar Vermelho para lembrar que o Mar Vermelho abriu e fechou, porque quando o Mar Vermelho abriu, eles cruzaram. Quando o Mar Vermelho fechou, o exército inimigo morreu debaixo das águas do mar. Então eles podiam quase que contemplar os corpos jogados à beira do mar, como que uma lembrança perpétua de que Deus, que deu a vitória no Egito, matando os primogênitos e tirando Israel com mão forte, é o mesmo Deus que liquida com os inimigos de Israel, e é o mesmo Deus em todo o tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Israel em Mara, no Mar Vermelho, depois de Elim, é para lembrar que eles têm uma salvação, que o Senhor que salva é o mesmo em todo momento da sua jornada. Israel sai do Mar Vermelho e vai para o deserto de Sim. Êxodo, capítulo 16, verso 1. Entenda uma coisa. Israel, ele está conhecendo o seu Deus. E como é que você conhece o seu Deus no seu dia a dia? Você também precisa de um prato de comida. Ou se você está enfermo, você precisa de um medicamento. E esse medicamento tem que vir até você. Quando a pessoa está numa situação de aflição, ela fica esperando alguém que possa vir lhe ajudar. E isso é absolutamente natural, acontece todo dia. Quantas pessoas que não estão endividadas e elas se socorrem do gerente do banco para lhe abrir um empréstimo. Quantas pessoas que estão enfermas e elas socorrem de um médico para lhe entregar um medicamento para que ela seja curada. Quantas pessoas que estão desalentadas e elas vão ao psicólogo para que eles possam tratar da alma dela. Acontece o tempo todo. E aqui, eles começaram a reclamar de Deus. Nós viemos para morrer aqui nesse deserto, onde que Deus vai preparar um banquete para nós, colocar o Deus em dúvida. E Deus manda o pão toda manhã, o maná de manhã e a carne durante a noite. Em Êxodo capítulo 16, Deus manda o maná e manda as codornizes. Israel é alimentado, Israel é saciado. Eles saem do deserto de Sim, experimentando o poder de Deus. Observa, Deus está aumentando cada vez mais os milagres na vida de Israel. Primeiro tinha uma nuvem que todo dia orientava eles. Tinha uma coluna de fogo todo dia orientando eles. Eles chegam diante de Mara, tinha um madeiro purificando a água. Agora ele chega diante do deserto de Sim e tem pão caindo do céu, tem codornizes caindo do céu, eles são alimentados. E eles vão para um lugar chamado Dófica, que significa conduzir o gado. Dófica é um lugar, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora eu vou congregar o meu povo, eu vou reunir o meu povo, eu vou instruir o meu povo. E Israel é alimentado em Dófica. Mas em seguida Israel vai para a Luz. A Luz é o outro acampamento, e a Luz significa lugar selvagem. Deve ter sido um lugar aonde se aflorou toda a carne de Israel.
Muitas vezes os homens de Deus, as mulheres de Deus se esquecem o seu chamado e elas se voltam para o mundo e elas se entregam para o mundo e elas vivem por um período de tempo como se Deus nunca tivesse feito nenhuma obra na vida dela. É um lugar selvagem, é um lugar onde os instintos carnais afloram na pele e a pessoa se entrega ao pecado. Mas Deus tira Israel daquele acampamento e leva Israel em Refidim. E ali em Refidim havia uma pedra. E Deus manda Moisés bater na pedra, porque da pedra ia sair água. Mas naquele lugar, em Refidim, capítulo 17, o povo de Israel diz, contendeu o povo com Moisés, dá-nos água para beber. E Moisés diz, por que vocês estão tentando a Deus? Neste lugar, sela a incredulidade de Israel. E esse lugar ficou marcado, nos próximos 40 anos, o tipo de vida que Israel escolheu viver nesse mundo. Aquela geração não entrou na terra prometida, porque eles deixaram os instintos carnais falar mais alto do que sua fé. Logo depois de Refidim, vem a batalha de Amaleque, e Deus diz que a batalha de Amaleque será uma batalha perpétua. Por que batalha perpétua? Porque Amaleque era neto de Esaú, era carne da carne de Israel, porque Esaú era irmão gêmeo de Israel. E aí Paulo vem e fecha esse contexto dizendo, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne para você não fazer aquilo que convém ser feito. E aí Paulo dá a solução. Se submeta à liderança do Espírito Santo e você não vai cumprir os desejos da carne. Você quer saber se você é joio ou se você é trigo? Você tem que aprender a seguir a liderança do Espírito Santo. Nós passamos aqui rapidamente por 12 acampamentos. O 12º é o Sinai. E no Sinai, eles recebem a lei de Deus. Mas eles já tinham assinado a incredulidade. Talvez se Israel não tivesse decretado a vida incrédula como estilo de vida, Deus não teria dado os 10 mandamentos. Ele teria trazido Cristo no Monte Sinai. Mas como Israel endureceu o coração, Hebreus capítulo 3 fala desse endurecimento. Deus disse, eu juro, vocês nunca vão entrar na minha terra, na terra prometida. Não vão. Salmo 95. É o final da história. Salmo 95. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esta é uma palavra de advertência. Nós temos a condição de andarmos com Deus ou de vivermos um estilo de vida absolutamente incrédulo, mesmo estando no meio do arraial dos santos. Cada experiência é um momento de rever a nossa posição diante de Deus. Cada prova, cada tribulação é uma prova. Cada prova vai declarar, é uma tentação. E cada tentação vai declarar se você vai sair da prova aprovado ou da tentação em pecado. E se você tem um estilo de vida que da tentação você sempre cai no pecado, talvez você não seja trigo, seja joio. E se você cai em pecado, mas volta e continua a tua jornada, você não é joio, você é trigo. Cada provação é um momento que Deus permite a gente rever se nós estamos preparados para o arrebatamento. E é esta a convocação que eu faço. Venha para esta conta do Instagram. Venha se inscrever aqui comigo.
Venha aprender a palavra de Deus. Venha refletir a tua jornada com Deus. Pega este vídeo e mande ele com aviãozinhos para as pessoas que você conhece como uma palavra de despertamento. Lembra, Israel estava com o anjo da morte passando pelas casas e ceifando muitas vidas. Mas Israel estava dentro da casa, com sangue nos umbrais da porta, comendo o cordeiro pascal. Nós estamos vivendo uma época semelhante a esta. E nesta época, em que nós não podemos nem contar com os nossos pastores, porque não pode vir nos visitar por causa do distanciamento social. É uma época da gente fazer uma reflexão. Somos joios ou somos trigo? O nosso estilo de vida se caracteriza por um estilo de incredulidade, tentando a Deus, ou um estilo de provação, aperfeiçoando a nossa fé em Deus. Cabe a cada um de nós escolher. E eu convido, venha por esta conta, se inscreva nela, mande esse vídeo para chegar em mais lugares essa mensagem e que Deus lhe abençoe ricamente, que o Senhor seja louvado. Amém.